Você que já está aí, né, na posição em reverência ao Senhor, eu gostaria que você abrisse a palavra do nosso Deus, que está no livro de Isaías. Glória a Deus. Livro de Isaías 41. E o versículo 19. Isaías 41. Desculpa, irmãos. Não. Ele fortalece o cansado e multiplica. Isaías 41. Nove. Isaías 41, 10, irmãos. Oh, glória, aleluia. Então vamos ler. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai soberano, Pai santo, poderoso, aleluia. Pai querido, teu Santo Espírito vem falar conosco, ó Pai. É a tua palavra santa e verdadeira e eficaz, poderosa, Pai. É a tua palavra que vem nos confortar, vem nos chamar a atenção, vem nos dizer para não temer, porque o Senhor está conosco, aleluia. Ó Pai de amor, Pai santo e poderoso, por isso neste momento eu te peço que o teu Santo Espírito continue, aleluia, falando aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer que falemos, aquilo que o Senhor quer que aprendamos essa noite, que seja, Senhor, a tua vontade prevalecida, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, glórias, aleluia. Podeis assentar, igreja, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é aquele que nos fortalece, igreja. Não há outro Deus tão maravilhoso, que criou o seu Filho, criou a cada um de nós e nos alimenta, não somente enquanto nós temos os primeiros anos de vida. É um Deus que está conosco, que permanece fiel, dia após dia, dando o alimento, desde o alimento, o essencial, desde o leite, aleluia, até os alimentos mais substanciosos. Este Deus, não é porque o alimento, o leite, que é o primeiro alimento, não é menosprezando, era o essencial, era o importante, era o primordial daquele momento da vida de cada um de nós. Mas à medida que vamos crescendo, o Senhor tem prazer de nos dar o alimento compatível ao teu e ao meu crescimento, aleluia. Então Ele não se esqueceu de nós, e nós temos aqui hoje, nós vamos passar por algumas passagens bíblicas, mas eu gostaria que os irmãos se atentassem muito na questão de não temer, por estar muitas vezes cansado, como diz a palavra, não é? Não temas porque eu sou contigo. Aqui dá-se a entender que o cansaço bateu, ou que o medo bateu a porta. A insegurança chegou. Quem sabe você está vivendo esse momento? Talvez eu esteja também sentindo um momento de tensão, talvez medo,
Medo do futuro, não sei. Medo do amanhã, medo da doença, medo da fome, medo das guerras. Mas o Senhor, Ele fala, não temas, porque eu estou contigo. Então Ele sabe que nós temos medo, lógico. Mas Ele é um Deus que Ele se preocupa tanto com o alimento físico, como o alimento emocional. Porque qual de nós não passamos por medos, assombros, que batem em nossa porta? Às vezes armadilhas são lançadas, são realizadas, ativadas, e eu e você, muitas vezes isso é pelas costas, você nem sabe. Mas o Deus Todo-Poderoso diz, não temas, eu estou contigo, não te assombres, aleluia, não te assombres com o dia de amanhã, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus que me preocupei com o colostro, com o leite, com o mingau, com a papinha, com o arroz, com o feijão. Ele é Deus de todos os momentos. Ele não é, muitas vezes, como o pai biológico ou a mãe, não é? Nós nos preocupamos sim com os filhos, mas muitas vezes, eu já ouvi muitos pais dizendo, quando fizer 18 anos, vai se emancipar e caminho, estrada, vida é tua. Por enquanto está na barra da saia da mãe, mas vai chegar um momento que vocês vão sair para o mundo, enfrentar. Alguns não querem falar, sentem, torcem, para que os filhos realmente tenham toda a responsabilidade, estudem, batalhem, cresçam, mas não ficam falando toda hora, é hora de sair, é hora de, olha, já é hora de criar as asas e voar. Tem mães que não falam, tem pais que não falam, mas logicamente já sabem que vai chegar o momento, não é? Amém? Lá atrás, olha, eu vejo mãezinhas aí com filhos que fizeram 18 e outros 19, 20 e estão se emancipando. Não falam, mas sentem que já é hora de se preocupar com ele, com a sua vida profissional, emocional, seus relacionamentos e vida que segue. Muitas vezes aqueles que já saíram, eles dão uma ligadinha, mandam uma mensagem, mas a mãe e o pai estão aqui, os filhos já estão longe. Aqueles que já saíram, trabalharam fora, que aqui nós temos os irmãos, não é? Davi trabalhou, voltou, não é? Temos a Bruna, mas voltaram, não é? E os pais sempre se alegram. Mas não é todo momento que eu e você, meu irmão e minha irmã, podemos estar juntos com eles. Contato de pele, contato de olhos, contato de coração, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não nos emancipa, nós estamos sempre na dependência dEle. Este é o Pai que se alegra em dar o alimento. Eu sou o teu Deus, diz Ele, sou eu que te alimento. Não temas, eu estou contigo. Aleluia. Eu posso até falar para o meu filho que está na Inglaterra, minha filha que está na Espanha, filha, eu estou aqui, filho, eu estou aqui mesmo, eu estou aqui no Brasil. O que eu posso fazer? Eu só posso entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, aleluia, é Ele que sustenta. Aí eu sinto, realmente, eu me vejo que nada sou, se não for o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, que está cuidando de tudo, igreja, cuidando da minha vida, me sustentando, mas cuidando dos meus, e assim todos aqui, mesmo se o filho morar na mesma cidade, nada você pode fazer, a não ser orar,
ser essa pessoa que você buscou a ser. Não sei qual foi a data, qual foi o dia que você se entregou a esse Jesus maravilhoso, mas foi a melhor coisa que você fez para ser um exemplo no teu lar, na tua casa. Então continue sendo, aleluia, esta pessoa de honra, continue dando o seu exemplo, sem forçar nada, mas simplesmente ser daquele que diz: eu sou, aleluia. Seja dele, esteja sempre com ele e busque ele em todo tempo e lugar. Ele sim vai alcançar aqueles que você tanto ama, que você busca querer a melhor coisa para eles. E é isso, aleluia. Busque, continue buscando a este Deus. Mas o Senhor, Ele fala, pelo que Ele diz a palavra, as pessoas se cansam, já se cansavam. Lá no livro de Isaías já se falava do cansaço. E hoje, século 21, será que eu estou falando uma barbaridade? Ou é algo costumeiro? Você se sente também, muitas vezes, cansado, abatido, sem forças. Mas aqui essa palavra é para aqueles que estão, às vezes, esgotados, já não estão aguentando mais. Ou é no trabalho, ou é na própria casa. Já não estão aguentando, estão esgotados. A palavra de Deus diz, tanto de corpo, tanto de alma, como de espírito. Nós temos exemplos aqui, na palavra, de homens e mulheres também, que apesar de estarem aqui, que Deus deixou por minha causa e por tua causa, para que eu e você pudéssemos hoje estar lendo e nos alimentando, aleluia, da palavra de Deus. Mas profetas tiveram medo, querendo até parar, desistir, se achar um fracasso. Então, se você se sentiu já assim, ou talvez se você chegou assim aqui essa noite, se sentindo um fracasso, derrotado, ou quase, esgotado, querendo largar tudo, pensando, essa semana eu resolvo isso, porque eu não estou aguentando mais. Essa semana eu vou lá e decido e vou dar a palavra final. Não sei qual é a palavra final que você estava pensando em dar. Não sei quais são as suas causas. Mas o Deus Todo-Poderoso está dizendo aqui: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, eu te sustento na destra mão direita. E Ele é fiel. Ele é fiel. Irmãos, alguns chegam oprimidos, arrasados, sem forças. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele que está aqui, e Ele que está transmitindo essa mensagem para nós. Quando a palavra diz, não temas, eu estou contigo, é Ele que está falando. Então essa palavra é para aqueles que chegaram até aqui, aleluia, é para você. É para você. Eu não sei se era opressão, eu não sei como é que estava o seu corpo, se as lutas são prolongadas, se os dias estão difíceis, se o cansaço é físico, se é emocional ou espiritual. Mas Ele te trouxe até aqui. Então, Ele tem algo, além de tudo, para te dar. Ele tem algo a te dizer, que você chegou até aqui porque Ele te sustentou, aleluia, pela destra de tua mão. Foi somente isso, porque se não fora por isso, nem eu e nem você estaríamos aqui. Se não fosse pela vontade, pelo sustento, pela fidelidade, porque o nosso Deus é fiel, aleluia. Mas hoje, estando eu e você aqui, na casa dEle,
É por isso que Ele está te dizendo: viestes até aqui para ouvir que eu te sustento. Se até agora foi difícil, Deus não é aquele que num passe de mágica, você vai sair daqui e tudo já estará resolvido. Mas Ele é aquele que te fortalece. Aleluia! Oh, glórias! O Senhor nos mostra agora aqui a história de Noé. Noé vivendo aqueles dias onde não chovia, ou melhor, nunca havia chovido. Aleluia, glória a Deus. Mas ele foi usado por Deus para construir uma grande arca. Quando quando ele estava construindo, o chamaram de louco. Louco. Mas ele continuou. Ele, seus filhos, sua família, sua esposa e noras. Irmãos, Deus não deixou que o dilúvio acontecesse. Ele não impediu o dilúvio de acontecer. Prestaram atenção? Noé estava ali anunciando a salvação, para que todos viessem para a arca, porque haveria chuva, e não era pouca chuva. Era tempestades, era dilúvio, onde a terra nunca tinha visto. Muita chuva. Mas ninguém se importou com Noé. Muitos podem pensar, mas Deus poderia ter impedido de Noé passar pelo dilúvio. Não sei se você já pensou. Mas Deus está mostrando aqui, neste momento que eu nem tinha preparado, não. Mas Deus está mostrando: eu sou o Deus que permito a tempestade, que permito o dilúvio. Eu não isentei Noé e sua família do dilúvio. Ele aconteceu e ponto. Mas Noé e sua família ficaram salvos. Aleluia! Ficaram salvos. É esse Deus que nós servimos. Ele não retira o problema, irmãos. Ele não vai realmente dizer a você e para mim que apenas você receber a oração vai acabar todos os seus problemas. Pode até acontecer, o irmão John contou, ele começou, mas não terminou, ele ainda vai contar para a igreja toda, algo que aconteceu, recebendo a oração, que ele vinha pedindo algo. Quando ele chegou na casa dele, isso foi às 9 horas da noite, quase 21 horas. Quando foi às 11, chegou a resposta. Então estou dizendo o quê? Que Deus poderia sim, mas Ele não permitiu a ausência do dilúvio. O dilúvio aconteceu. Então é isso que Deus está dizendo agora para mim e para você. Pode ser que amanhã você vai observar, vai procurar e o problema parece que ainda está ali. Mas algo diferente Deus está fazendo agora neste lugar. Aquilo que Ele sempre faz e Ele ama fazer. Aleluia, derramar o poder da aleluia sobre a tua vida e a minha vida. É o poder do Senhor, é o poder. O Senhor nos fortalece, estamos fortalecidos por quem? Por Deus. Fortalecidos, avante e sem parar. Olha lá. Não podemos parar, irmãos. É fortalecidos e continuarmos a caminhada, aleluia. Se o dilúvio estiver acontecendo, passarei pelo dilúvio. Se eu tiver que passar pelo deserto, passarei pelo deserto. Ninguém escolhe, nem precisa ficar pedindo que quer passar. Às vezes passamos. Quem aqui já passou por um deserto? Mas não permanecerá no deserto, aleluia. Deserto não é lugar de construção, aleluia. Ninguém vai construir casa no deserto. Você vai
passar pelo deserto. Com a palavra que diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, aleluia, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. Aleluia. 3 coisas que hoje nós precisamos sair daqui. Com 3 verdades que está aqui na palavra. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Aleluia, Senhor. Olha que Deus lindo, maravilhoso. Ele passa comigo no dilúvio, Ele passa comigo no deserto. Mas eu não posso me esquecer dessas 3 coisas básicas, elementar, que o meu Deus me fortalece. O meu Deus me ajuda. E o meu Deus me sustenta, aleluia. Este é o Deus perfeito, poderoso, que te trouxe aqui essa noite, aleluia, para te mostrar que Ele é o mesmo Deus de Noé, que livrou Noé, sua família e os animais do dilúvio. Esse dilúvio vai passar, aleluia, vai passar em nome do Senhor Jesus, vai passar, aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele é tão amoroso, Ele é o amor, não é? Deus é amor, que Ele jamais exige nada de mim e de você. Aleluia, olha que Deus maravilhoso. Ele não fala, venha depois que você estiver pronto, venha depois que você resolver os seus problemas. Não, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Este é o meu Deus, amém? É o teu Deus? É o meu Deus, é o nosso Deus, é este o nosso Deus. Porém, então, Ele não vai exigir de você e de mim, se estivermos fracos ou abatidos, porque a palavra dele aqui está clara, não temas, nem te assombres, eu sou o teu Deus, te fortaleço, te ajudo e te sustento, aleluia. O Espírito Santo está falando, Ele não vai te repreender. Ei, que fraqueza é essa? Vamos, vai, que é isso? Para de ser fraco, para de ser mulher fraca. Não, olha que até nas palavras dele, que doçura de amor de Deus. Irmãos, comecem a ler a palavra, se aprofundando em cada uma delas. Ele diz, não temas. Olha, quando alguém fala assim, aleluia, é uma pessoa que é de Deus. Se você encontra uma criança chorando, você vai gritar com ela? Você vai repreendê-la se ela estiver com o rostinho de pânico? Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de olhar para um filho que está chorando e falar, menino mole, menino chorão? Se um dia você falou, peça perdão a Deus. Aleluia, peça perdão. Porque o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos trata assim, olha, não temas, eu estou contigo, eu sou contigo, aleluia. E se um dia te trataram assim, perdoe também, porque o povo sofre por falta de sabedoria de Deus. Então, se nossos pais um dia nos chamaram de fracos, se alguém te chamou de fraco, te chamou de pessoa chorona, engole o choro, já ouviu isso? Para de chorar, menino, o menino não chora. Ai, Deus não fala assim, aleluia. Esse Deus que eu amo não fala assim. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, filhinha. Filhinho, não tenha medo. Papai está aqui, dá a mão. É isso. Mas muitas vezes quando os filhos se perdem lá no shopping ou em alguma loja, de repente, menino, por que você saiu de perto de mim? Irmãos, não é assim. É o pânico, é medo que nós temos. Não temos, nós temos medo. Somos humanos, não é? Mas temos que aprender com Jesus.
porque Jesus é Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele foi homem e Deus. E ele jamais, ele chegou e Maria Madalena pegou e começou a puxar os cabelos, começou a chacoalhá-la e dizer: que mulher sem vergonha e sem juízo você é. Não, ele apenas disse: alguém te condenou? E ela respondeu: não, com medo. Ele diz: nem eu. Vá e não peques mais, aleluia. Essa é a verdade, é com amor, aleluia. A Bíblia, ela fortalece espiritualmente, não é? Mas a Bíblia também fortalece, ela tem pontos aqui, e um deles, nós vamos ver agora, de fortalecimento físico também, amém? Fortalecimento do corpo, da alma, das emoções. Então eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Reis, capítulo 19, aleluia, 19, o versículos do 5 ao 8. Irmãos, glória a Deus. Deus, ele é tão tremendo, aleluia, que tem tudo na palavra dele, tudo, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 8, glória a Jesus, que diz assim, aleluia. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou na caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Vamos até aqui. Irmãos, essa palavra já foi pregada aqui algumas vezes. Pode ser que alguém não estivesse aqui no dia que foi pregado, ou não leu, nunca viram, mas fala sobre o profeta Elias, um homem de Deus, que sentiu medo. Agora eu pergunto para você, mulher de Deus e homem de Deus, você já sentiu medo? Se o profeta Elias, vejam bem, o profeta, um homem de Deus, o porta-voz de Deus para com os homens, importante, não é? Profeta, ele sentiu medo, irmãos, medo de uma mulher, mas o Senhor está falando aqui essa noite, passando pelo meu coração aqui, eu falo para os irmãos. Muitas vezes o medo não é da mesma forma que estava aqui o profeta sentindo, de uma mulher que queria a morte dele. Mas às vezes o seu medo é o medo do amanhã, é o medo do futuro, é o medo de não ver os filhos se formarem, crescerem. É o medo de perder o controle, o fio da meada na sua casa, no seu lar. Perder o controle financeiro às vezes. Eu não sei. Mas a palavra de Deus aqui está falando de um profeta que estava cansado, estava abatido, estava com medo, emocionalmente abalado. Ele precisava urgentemente ser fortalecido, caso contrário, ele estava até desejando a morte. Você já passou por isso? De chegar a um ponto de sua vida que o cansaço é tão forte, as opressões são tão grandes, as cobranças do dia a dia, é cobrança em casa, é cobrança com os filhos, é cobrança do marido, é cobrança da esposa, é cobrança do patrão, do chefe, é cobrança financeira, não sei. Mas Elias
estava com medo, estava abatido, estava esgotado, estava fraco, um profeta. E aí então, Deus conhecia o coração deste homem. Deus conhecia e ele conhecia Deus. Mas ainda faltava mais um detalhe maravilhoso na vida de Elias que ele pôde provar. Mesmo ele tendo dito ao Senhor, sempre fui um profeta zeloso. Gostaria que os irmãos lessem depois a palavra, é maravilhosa, é linda. Mas o profeta, ele era de Deus. Não é porque ele estava cansado, oprimido, abatido, fraco, que ele deixou de ser de Deus. Deus está falando com você. Se você está nessa situação, você é de Deus, aleluia. Não se esqueça disso. Seu Criador é Deus. O teu Pai é Deus. Então veja bem, faltava ele ter essa experiência com Deus. Ele se ausentou, ele foi para o deserto, fugido, ele estava fugindo da presença de Jezabel, a mulher terrível, feiticeira, idólatra. Ela ia acabar com ele, porque ele destruiu, estão lembrados? Destruiu os 450 profetas de Baal. E aí então, na verdade, ele se sentiu fracassado, porque a prática foi essa, mas foi Deus poderoso que destruiu. Ele é o profeta, mas ele não imaginava até que dias depois, o rei Acabe ia contar para sua esposa, terrível, e a esposa falou: eu acabo com esse homem, eu mato esse homem. Então ele estava com promessa de morte, ele fugiu. Ele era profeta, sim. Ele era um homem de Deus, sim. De carne e osso também, amém? Como eu e você. Ele fugiu de medo e fugiu. Mas a experiência que o Senhor precisava fazer ainda, que ele passasse por essa experiência, Deus fez com Elias. E é o que ele faz comigo e com você. E talvez você ainda não percebeu que se você chegou até aqui, ele já te deu de comer, ele já te deu de beber, ele já te levantou quando você estava morto numa cama, morta numa cama. Tem muitos aqui que estavam mortos numa UTI, mas Deus te levantou, Deus te alimentou, e este mesmo Deus que te tirou dessa situação, é o mesmo Deus que está falando aqui essa noite. Deus enviou um anjo para Elias, que estava debaixo de um pé de zimbro, uma árvore, no deserto. E então, ele chegou até Elias e não o repreendeu. Ele não ficou chamando Elias de fraco. Pelo contrário, ele tocou em algo que era necessário, que eu e você precisamos ter. O alimento, amém? O alimento. E se você chegou até aqui, é porque você foi alimentado, tua sede foi saciada. Deus te trouxe aqui, senão você já teria morrido. E sabe lá como? E se você tivesse morrido, você não teria alcançado a salvação, será? Será que sim? Porque Deus se preocupa com a sua vida espiritual, sim. Está aqui a palavra para nos dar o alimento. Mas a mesma palavra que fala do alimento espiritual, vem essa noite falar que Deus Todo-Poderoso alimentou o profeta também com água e pão. Amém? Ele se preocupa com tudo. O anjo disse a Elias: levanta-te e come, porque muito comprido, aleluia, te será o caminho. Tem vida aí, tem vida. Tinha vida para Elias. Elias ainda tinha que fazer muita coisa. Tinha que propagar o amor de Deus. Tinha que ungir muitos homens, muitas pessoas. Deus queria ainda usar muito mais Elias. Ei, Elias, o Senhor está te dizendo: levanta-te,
O anjo do Senhor está aqui na igreja. Eles obedecem à ordem de Deus. E Deus manda te dizer: levanta-te, coma e beba. Aleluia! Você precisa, eu preciso do alimento espiritual e físico. Porque através do físico, eu e você também somos abençoados, agraciados pelo poder de Deus. Aleluia! Não rejeites a palavra do Senhor. Elias não rejeitou. Elias se alimentou. Primeiro ele tinha que tomar a água e comer, obedecendo o anjo do Senhor. A Bíblia diz que depois que ele comeu e bebeu, ele estava fortalecido novamente. Olha que bênção! Esse Deus é de detalhe, Ele pensa em tudo. Glória a Deus, aleluia. Então a chave que Deus tinha para virar na vida de Elias era essa experiência que ele ainda não tinha passado. Ser alimentado no deserto, através do pão e da água, para que ele pudesse caminhar depois 40 dias. Tem noção? 40 dias caminhando pelo deserto com este alimento, o pão e a água de Deus, providencial de Deus. Então, logicamente, no caso de Elias aconteceu dessa forma. Mas quantas vezes o Senhor tem enviado o pão e a água na tua casa? O pão e a água, o alimento na tua vida. Não rejeites. Não rejeite a providência de Deus. Aceite, é Deus mexendo, é Deus se movimentando. Ele restaura forças, revigora, forças como águias, né? Aqui mesmo na palavra, lá em Isaías que nós lemos, vai falar que Ele renova as nossas forças como forças de águia, não é? Glória a Deus. Então esse Deus, Ele diz: eu cuido dos meus filhos. Quando Ele mostra esse ato de alimentar Elias lá no deserto, como se não bastasse. Sim, a presença de Deus bastava. Sim, a presença de Deus é grande. O profeta Elias conhecia Deus. É o mesmo que eu perguntar a você: você conhece Deus já? Você já teve provas com Deus? Você já experimentou o que é andar com Deus? Você pode me responder: sim, já. Mas está difícil. Então coma e beba. Coma e beba, porque o Senhor está para te alimentar. Aleluia. O Espírito de Deus está falando aí. Você vai entender o que Ele está dizendo para você. Coma e beba. É hora de você se levantar e prosseguir, porque os dias serão difíceis. Aleluia. Mas não temas. Eu sou contigo. Aleluia. Eu sou contigo. Não te assombres. Ele vai andar contigo no deserto. Aleluia. Elias estava saindo do Monte Carmelo e ir para o Monte Horebe, onde também é chamado de Monte Sinai. Mas ele, mal sabia ele o que Deus estava preparando, fortalecendo ele no deserto e entregando pão e água pelo anjo. Você crê que os anjos de Deus estão a serviço dele, de Deus? Você crê que os anjos de Deus acampam ao redor daquele que o ama e o teme? Aleluia! Então, se você crê, creia que as providências do Senhor serão lançadas, serão colocadas, serão efetuadas na tua vida. Não temas, Deus está contigo. Os dias estão para vir e você vai viver esses dias. Eu e você vamos viver, se você continuar, se você permanecer na presença deste Deus, aceitando e vendo e crendo na palavra dele. Nós precisamos ser renovados pela presença de Deus, aleluia, pela fortaleza de Deus. Glória a Deus. A hora se avança e eu preciso entregar e fazer a segunda parte, que é a ceia do fortalecimento. Glória a Deus. Mas antes eu queria deixar uns salmos também para os irmãos. O Salmo 18, 32. Aleluia. Porque o Senhor, muitas vezes, não é ali de imediato que eu e você vamos conseguir resolver, né? Esse problema que você diz que é seu, não é seu.
não é seu. Entregue nas mãos do Senhor. No Salmo 18:32 diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Aleluia! Então isso é sinal que Ele está comigo no caminho. Ele não vai te abandonar, meu irmão. Ele está contigo para o que der e vier. Se Ele te lançou no deserto, Ele vai caminhar contigo no deserto. Se Ele te lançou em meio à tempestade, Ele está no teu barco, no teu barquinho. Aleluia! Então, irmãos, essa verdade nós precisamos tomar posse, que Deus está comigo e é Ele que me fortalece. E se está difícil a caminhada, vou rapidamente contar uma ilustração de um menino muito pequeno, mas ele tinha que atravessar uma ponte muito alta com o seu pai. E aí então ele, de mãozinhas dadas com o pai, mesmo assim ele tremia muito naquela ponte. A ponte balançava, era ponte de madeira, mas era muito alta, e ele estava com o seu pai era forte, era bem maior que ele, mas ele segurava a mãozinha do pai ali, né? Mas aí o papai falou: filho, você está tremendo, eu estou contigo aqui, olha só. Aí ele falou: mas eu ainda tenho medo que escorrega a minha mão, eu tenho medo que a minha mão escape. Aí o pai rapidamente teve uma ideia. Ele falou: filho, então espera aí. Tirou a mãozinha e segurou na mão do menino. Aleluia! É isso que Deus faz. Aí então o menininho ficou seguro, porque o pai, olhem aí, homens, olha o tamanho da sua mão, olhem aí, homens, olhem para a mão de vocês, é grande, não é? O menininho era pequeno, a mãozinha ficou dentro da mão do pai, e o pai segurou aquela mãozinha, aquele pulso, e atravessaram, aleluia, aquela ponte seguro. E é assim que tem que ser. Deixe Deus segurar a tua mão e vai, aleluia, vá, e sinta-se fortalecido, e continue avante, sem parar, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, oh, glórias, glória a Deus, este Deus é lindo. Segura-me, Pai, aleluia, segura-me, aleluia, deixa Ele te segurar, glória a Deus. Louvemos ao Senhor, e nós iremos passar agora para a ceia do fortalecimento, amém?